Saudações em Cristo a todos que acompanham conosco o estudo diário da Palavra de Deus. Ficamos felizes e agradecidos por Deus nos conceder mais um dia de vida e também por estes momentos que temos para juntos estudarmos a Sua Palavra. Agradecemos a todos vocês que estudam conosco, que compartilham esses estudos com outras pessoas, a vocês que são inscritos no canal Hora Tranquila no YouTube, que clicam no dedinho de joinha, e também a vocês que nos escrevem dizendo de onde estão acompanhando os estudos. Mandamos aqui um alô especial para a nossa irmã veneranda evangelista lá de Itajaí, Santa Catarina, está hoje completando mais um ano de vida. Parabéns, irmã veneranda. Marilena Cunha de Almeida parabenizando o sobrinho Renato, que também hoje está completando mais um ano de vida. Parabéns, Renato. Um alô especial para Josiane Lima, que é de Jaguariúna, em São Paulo. Miriam Eunice Joaquim, é de Província Huila, em Lubango, Angola. Pede orações por ela, pela família, especialmente por sua irmã Celina, que perdeu a filha há poucas semanas atrás. Jane é de Paulista, em Pernambuco. Evilásio e Creuza são de Vilhena, em Rondônia. Ana Lúcia é de Guarapari, no Espírito Santo. E todos os demais que nos escrevem, nós agradecemos e mandaremos sempre alô para vocês. Iremos orar. Senhor nosso Deus e Pai, aqui estamos novamente em Tua presença, estamos agradecidos por tudo quanto Tens feito por cada um de nós, pela vida, por estes momentos que nos concede para estudarmos a Tua Palavra. Pedimos que Teu Espírito Santo se faça presente conosco, nos dando entendimento, nos ajudando a aceitar a Tua Palavra e colocá-la em prática em nossa vida. Pedimos que estejas com todos aqueles que estudam conosco a Bíblia. Tu conheces as necessidades de cada um, as lutas, os problemas que enfrentam. Pedimos uma bênção especial para Miriam, Eunice Joaquim e família, em especial pela Celina, que dê forças e conforto neste momento de dor. Pedimos também uma bênção especial para a veneranda evangelista, que está aniversariando hoje, e o Renato, sobrinho da Marilena Cunha de Almeida, e todos os demais aniversariantes que sejam abençoados por Ti. Perdoe, Senhor, os nossos pecados, em nome de Jesus. Amém. Iremos continuar o nosso estudo desta semana, no nosso tema central, Missão de Deus, Minha Missão. Essa semana nós estamos falando aqui a respeito da missão que temos que desenvolver em favor do meu próximo. Muitas pessoas, muitos cristãos imaginam que para ser missionário precisa sair da sua zona de conforto ali onde mora, ir para um lugar distante e ali então fazer a missão. Não. A missão ela começa em casa, com os nossos vizinhos, na nossa igreja, no nosso bairro, na nossa cidade. É onde nós estamos. E vocês têm visto durante este estudo que nós estamos fazendo, esta série falando sobre Missão de Deus e Minha Missão, nós temos aprendido aqui que Deus, Ele nos chama para a missão. A missão, ela começa aonde nós estamos, e aí nós começamos a compartilhar a missão de Deus, que é salvar o ser humano. E nós, quando somos chamados, não deveremos arranjar desculpas para fazer a missão, como foi o caso de Jonas, que nós já estudamos. E a motivação para a missão é nós falarmos aquilo que Deus tem feito por nós. E precisamos então nos preparar através da oração, do estudo da Bíblia e o pedido diário do batismo do Espírito Santo. É o preparo para fazermos essa missão. Então vocês veem que cada semana nós estamos avançando neste tema, Missão de Deus e Minha Missão. E essa semana então nós precisamos entender que Deus, Ele também nos chama para que nós possamos fazer a missão em favor do nosso próximo. Ontem nós comentamos aqui a respeito da pergunta que o doutor da lei fez para Jesus. O doutor da lei, ele conhecia a palavra de Deus, conhecia a Torá, que era naquela época a lei, né? Os livros da lei, os 5 primeiros livros da Bíblia. Conhecia, mas não vivia na prática, era teórico. Intelectualmente conhecia por conhecer, igual às vezes nós estudamos também, conhecemos, mas não aceitamos praticar aquilo que está escrito. E então esse doutor da lei, ele chega para Jesus e pergunta: que farei para herdar a vida eterna? Eu sei que esse é o desejo de cada um de nós, queremos herdar a vida eterna.
E nós sabemos o que nós precisamos fazer, mas às vezes nós não queremos praticar isso que precisamos fazer para herdar a vida eterna. Primeiro é crer em Jesus, arrepender dos pecados, ser batizado e caminhar com Jesus. Estar pronto a fazer a vontade dele em nossa vida, seguir os seus ensinamentos, o que está na Bíblia. E as pessoas não querem fazer isso, as pessoas querem viver um evangelho à sua maneira. Dizem que amam a Jesus, que creem em Jesus, mas não obedecem. Então aquele que ama, obedece. E então esse doutor da lei, tentando Jesus, tentando pegar Jesus em alguma falha, que farei para herdar a vida eterna? E então Jesus pergunta, está aqui em Lucas capítulo 10 e no verso 26, Jesus faz uma outra pergunta para ele. O que diz a lei de Moisés? Como você a entende? Vejam, Jesus não foi direto na resposta que ele queria, mas falou, o que diz a lei de Moisés? Você não é um estudioso da lei? Você não é o doutor da lei? Lembrando que sempre que fala lei de Moisés, são os primeiros 5 livros da Bíblia, é a Torá. E então ali já estava escrito que cada ser humano deveria adorar a Deus, amar a Deus sobre todas as coisas e também amar e servir ao próximo. Está na lei de Moisés, nos 5 primeiros livros. E Jesus então faz essa pergunta para que o próprio doutor da lei responda. Às vezes, irmãos, nós fazemos perguntas não no intuito de aprender e de viver aquilo que nós vamos ouvir, mas é para tentar a pessoa, para ver se o que ela vai dizer a respeito da fé que ela tem. Por exemplo, existem muitas pessoas que creem em Deus, mas não aceitam a Jesus como Filho de Deus, como parte da Trindade. E nós sabemos que Jesus, ele é Deus. A palavra de Deus, ela tem vários textos, no Novo Testamento principalmente. João mesmo escreveu em João capítulo 1, no princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. E ele fala então que todas as coisas foram criadas por ele, sem ele nada do que foi criado se fez. Então Jesus é o agente criador porque ele é Deus. Então este verbo, ele veio e habitou entre nós. E ele esteve aqui para demonstrar o amor de Deus e também para poder pagar o preço do pecado. E então muitas pessoas dizem que creem que existe um Deus, mas não creem no Filho, em Jesus Cristo, que é o nosso Salvador, não creem que Jesus morreu na cruz para pagar o preço dos pecados e também não aceitam o Espírito Santo como Deus. Então a palavra de Deus, ela se explica por si mesmo. Então nós precisamos não somente perguntar, mas estudar, como Jesus disse para o doutor da lei. O que você lê na lei? O que escreveu Moisés? E então o doutor da lei, ele começa a responder a pergunta que Jesus havia feito. Então, às vezes, nós queremos respostas, mas nós não nos esforçamos para encontrar essas respostas na Bíblia. O próprio Senhor Jesus, foi aqui a pergunta que ele fez para o doutor da lei, Lucas 10, 26, o que está escrito na lei? Como você entende? Então, vejam que Jesus, ele aponta aqui para um outro aspecto do aprendizado. É o quê? É nós estudarmos. Então, muitas das vezes, nós temos falado aqui no nosso canal que é bom você ouvir os comentários, isso ajuda, mas isso não é tudo. Nós precisamos também estudar a Bíblia por nós mesmos. Nós temos que marcar os textos bíblicos, sublinhar, pintar de uma cor, para poder ir memorizando a palavra de Deus. É na Bíblia que nós encontramos a vida eterna. É ela, a Bíblia, que testifica de Jesus. Jesus, ele disse, examinais as Escrituras, porque vós cuidais de ter nelas a vida eterna. E são elas que de mim testificam. Então aqui na Bíblia, na palavra de Deus, nós encontramos toda a verdade que nós precisamos saber a respeito de Jesus, a respeito da Trindade e a respeito da salvação. Está na Bíblia. E nós sabemos que a palavra de Deus, ela para nós é como uma lâmpada para os nossos pés e é como uma luz para o nosso caminho. É a palavra de Deus que nos dá a orientação. Agora,
Se nós somos apenas cristãos que ouvimos e não vamos à Bíblia para estudar, para conhecer, nós não vamos compreender plenamente este plano da salvação. Vejam que quando Jesus, após a sua ressurreição, ele apareceu àqueles discípulos, e então em Mateus no capítulo 26 e no verso 56, Jesus ele disse: mas tudo isso está acontecendo para que se cumpram as palavras dos profetas registradas nas Escrituras. Então, neste momento, todos os discípulos o abandonaram e fugiram. Aqui foi quando Jesus foi traído e preso. Então, Jesus levou os discípulos a refletirem o que ele havia dito e o que estava escrito no Antigo Testamento, que era a Bíblia que eles tinham na época. Tudo isso está acontecendo para que se cumpram as palavras dos profetas registrados nas Escrituras. E aí os discípulos fugiram. Jesus ficou sozinho. Ele foi preso e levado a julgamento. E depois, então Pedro passou a seguir Jesus de longe para ver o que ia acontecer com Jesus. Mas todos os discípulos o abandonaram. Então Jesus, ele sempre usou a Bíblia para falar o que estava escrito a respeito dele e o que os profetas haviam escrito. E por isso estava acontecendo. Jesus sendo preso e depois foi julgado, condenado e foi morto na cruz. Em Atos, no capítulo 17, e no verso 11, nos diz aqui a palavra de Deus. Os judeus que moravam em Bereia tinham a mente mais aberta que os de Tessalônica e ouviram a mensagem de Paulo com grande interesse. Todos os dias examinavam as Escrituras para ver se Paulo e Silas ensinavam a verdade. Então aqui está uma orientação que nós deveremos seguir. Quando nós ouvimos alguém falar a respeito da palavra de Deus, citar versos bíblicos, nós temos que examinar para ver se realmente é aquilo que ele está falando. Como os bereanos faziam. Eles simplesmente não ouviam o que Paulo e Silas diziam, mas eles iam lá na Bíblia procurar o que estava escrito para ver se era aquilo que Paulo e Silas estavam falando. Então, essa deve ser a nossa atitude. Buscar na palavra de Deus se o que nós estamos ouvindo é a verdade, se é exatamente como está escrito e se nós deveremos então dar ouvidos e aceitar aquilo que está sendo pregado a nós. Porque muitas pessoas não examinam a Bíblia e tudo que é falado e que diz que vem da Bíblia, cita versos bíblicos, a pessoa aceita como se aquilo fosse verdade e às vezes não é. Às vezes a verdade está distorcida e então as pessoas estão sendo levadas ao engano, ao erro. É por isso que nós precisamos ser como os bereanos, ir na palavra de Deus e ver se realmente é assim que está escrito. O apóstolo Paulo em 1 Coríntios capítulo 15, no verso 3, ele disse: eu lhes transmiti o que era mais importante, o que também me foi transmitido. Cristo morreu por nossos pecados, como dizem as Escrituras. Então Paulo, ele pregava Jesus, que morreu pelos nossos pecados, assim como estava escrito nas Escrituras. Então nós precisamos também falar às pessoas aquilo que está escrito. É por isso que Jesus disse: o que você lê na lei de Moisés? O que foi que Moisés escreveu? Então esse doutor, ele sabia o que estava escrito, só que ele não praticava. Então, irmãos, não é simplesmente suficiente nós crermos no que está escrito, mas é nós praticarmos. O nosso cristianismo não pode ser um cristianismo teórico, ele tem que ser um cristianismo prático. E durante essa semana nós vamos tratar mais deste assunto e esclarecer melhor como é que nós vamos fazer a missão para aqueles que estão ao nosso redor, para o nosso próximo, aquele que necessita da nossa ajuda. Que Deus nos abençoe, que Deus nos dê um bom dia. Retornaremos amanhã, Deus assim nos permitindo, mas não nos esqueçamos. Jesus, ele disse: portanto, ide, fazei discípulos, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Mateus capítulo 28, verso 19. Que Deus nos abençoe.